A diretoria do Corinthians, ela tenta reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro. E nessa sexta-feira, a informação que surgiu é que o Nenê, teria sido oferecido, ventilado no Corinthians. Ele que não está bem lá no Vasco da Gama, foi para o banco de reservas. O técnico Milton Mendes, colocou ele no banco de reservas. E o Vasco, ele gostaria de 2 atletas em troca. O Felipe Bastos, que é um jogador que não vem sendo muito aproveitado no Corinthians, mas que tem um bom ambiente lá e está entrosado com os demais jogadores, e também o Giovanni Augusto, que ele está se recuperando de lesão, inclusive uma recuperação muito mais rápida do que o imaginado, já está próximo de voltar, quase 30, 40 dias antes do previsto. O Giovanni Augusto pode voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Só que o Nenê tem um salário muito alto, um salário que ultrapassa o teto dos jogadores do Corinthians, e parece não ter animado muito a comissão técnica. Então os torcedores se mostraram muito empolgados em relação ao Nenê, mas eu vejo que nesse momento seria difícil que ele reforçasse o Corinthians. O Regis também, que está jogando bem pelo Bahia, é outro jogador que foi ventilado, mas é caro, já que a prioridade nesse momento é um jogador para a zaga. O empresário do Balbuena, apesar dele estar lesionado, está viajando bastante para a Europa e está tentando arrumar algum time lá para o Balbuena. Então a janela do futebol europeu para transferência vai abrir e o Balbuena pode ser uma perda para o Corinthians. Então a prioridade de fato é na zaga. Imagino eu, neste momento, a diretoria do Corinthians não vai focar tanto assim jogadores de meio e de ataque enquanto não garantir um jogador para a zaga. O Balbuena saindo, aí ficaria só o Pablo de jogador mais experiente, e o restante, o Wilson está se recuperando, também está próximo de voltar, mas não sei se tem um nível para ser titular do Corinthians, e aí de resto só jogador da base, o Léo Santos, Pedro Henrique, o Thiago, o Franklin, que estão treinando agora, que são do Sub-20. Então nesse momento, imagino eu, as chances de Nenê, Regis e outros jogadores do meio para frente que vêm sendo especulados de reforçarem o Corinthians são menores, Um jogador para zaga, o Anderson Martins, que tenta a rescisão dele, mas aí tem uma concorrência, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, várias equipes interessadas, Flamengo, interessadas no Anderson Martins. Então, para esse momento, o Corinthians deve focar em algum jogador de zaga e não deve ir com tudo para jogadores de meio de campo e ataque. Mas de resto, fora o Balbuena, o técnico Fábio Carille tem todo mundo à disposição para esse jogo de domingo diante do Atlético Goianiense. Vanderlei.